Olá, bom dia. Hoje é o dia 11 de março, é uma segunda-feira. Eu acho que é dia 11 de março mesmo. É uma segunda-feira, fazendo uma temperatura muito agradável, são 17 graus agora, né? E nós estamos começando a lição número 2, né? Ou seja, a lição do segundo trimestre de 2019. Abril, maio e junho, né? Vamos alcançar o inverno. E a lição é sobre as estações da família, ou seja, sobre as fases da família, os fatos que mudam a família, né? Coisas que acontecem e que influem muito na família, afetam a família, né? Essas são as estações. Por exemplo, o nascimento de um filho, isso é considerado aqui pelo autor uma estação. O falecimento de alguém, a perda do emprego ou conseguir um bom emprego, ganhar uma herança muito boa, enfim, de repente achar uma riqueza, porque acontece de vez em quando, né, para alguém, né? Algo que deixa todo mundo muito feliz, fazer umas boas férias, converter uma família, né? Salvar alguém, etc. São estações da vida, estações da família, estações das pessoas. Isso muda dali para frente a vida da pessoa, das pessoas, ou da família inteira, ou de um grupo, ou da igreja toda, né? Bom, a lição número 1 fala dos ciclos da vida, ou seja, aqueles períodos, aquelas fases que duram um tempo e depois se alteram. Se a vida nunca se alterasse, ela seria uma eterna rotina. Isso não é do agrado de Deus. Deus não gosta que nós tornemos a vida uma rotina. Vamos falar sobre rotinas depois, logo mais adiante, né? Aliás, na quarta-feira. Rotinas são importantes. Os hábitos são importantes, mas cuidado para não tornar a vida uma rotina só. Temos que também ser criativos. Aqui o verso diz o seguinte, está em Eclesiastes 3, versículo 1, né? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então tudo que nós temos que fazer, às vezes nós planejamos alguma coisa, mas faz bem outra, muda tudo, né? Mas tem que ter planejamento. Em administração, curso onde eu sou professor, se diz o seguinte, olha, você tem que sempre planejar a tua empresa, sempre planejar. Porque muitas vezes o planejamento serve para replanejar ou para mudar, mas você tem um plano, né? Os filhos de Deus têm que planejar. E muitas vezes Deus muda o plano. Você planeja com Deus, mas teve a tua influência, etc. E lá pelas tantas, às vezes, não, mas faça diferente, é melhor. Então, você está andando com Deus, você tem um plano, né? Bom, como que foi no princípio? Quando essa terra já existia aqui. Quando Deus criou o universo, isso foi bem antes da criação da vida na terra. Então a terra existia, ela era de um jeito como a Lua é hoje, como Marte é, como Plutão, como Vênus, etc., como os outros planetas do nosso sistema solar, sem forma e vazia. Vazia, não tinha vida aqui, né? Não tinha vegetação, não tinha seres humanos, não tinha animais, não tinha nada disso, né? Micro-organismo, nada, né? Era vazia, inerte. Essa era a Terra. Aí, em 6 dias, Deus criou todas as coisas aqui, deixou a coisa mais linda. E no 7º dia ele descansou. Então ele formou uma coisa que nós vamos depois também comentar. Ciclo da vida, que faz parte aqui, já na segunda-feira, né? Mas uma coisa que Deus fez aqui é ordem, né? Ordenamento. Tudo funcionava segundo princípios, né? Por exemplo, a Terra já girava em torno do Sol. Mas não havia luz aqui. Então não sei o que havia com o Sol. Mas isso tudo já existia, né? A galáxia, não sei como é que era antes da criação. Não, a Bíblia não diz, então a gente não sabe. Mas depois com a criação, tudo teve um ordenamento, né? Tudo teve leis. Ordenamento no sentido não de
de sempre ser repetido do mesmo jeito, mas tinha leis aqui, né? As flores, o código genético de cada ser vivo, de cada planta, de cada animal, de cada ser humano, tinha ali, tem leis dentro do código genético. Isso tudo era obedecido 100%, não 101%, porque isso é impossível. E 99% também não, porque isso é falha, né? Bom, então, nós chegamos aqui às transições da vida, ou seja, mudanças de situação, né, de uma situação para outra. Quando a transição é para melhor, a gente fica contente, e tem que ter essas transições para melhor, mas às vezes aqui na Terra, em razão do pecado, ocorrem transições para pior, né? Então nossa vida, em grande parte, é um conjunto de rotinas, né? Rotinas que formam hábitos, e hábitos formam também rotinas, ou seja, a gente repete sempre do mesmo jeito. Por exemplo, a gente todas as manhãs levanta, né? Levanta, faz a higiene, né? Faz a meditação, como eu, caminho um pouquinho, né? Depois faz o de jejum. Cada um tem o seu jeito, né? Mas cuidado para não ser sempre tudo igualzinho em toda a sua vida. A vida contém muitas rotinas, e as rotinas nos poupam tempo, porque a gente já faz automaticamente, né? Então tem muita coisa que tem que virar rotina mesmo, né? Por exemplo, escovar os dentes, tem que ser uma rotina, né? Mas não use sempre o mesmo tipo de escova, não use sempre o mesmo tipo de pasta. Mude alguma coisa, em tudo, né? Não transforme a sua vida um conjunto só de rotinas. Porque você tem que ser criativo. Deus te fez para ser criativo, para inventar, ser inventivo, para mudar coisas, para melhorar coisas, melhorar a sua vida, etc., né? Então, isso faz parte também. A rotina de um lado é a criatividade do outro lado. Se você só for criativo, então você vai estar sempre mudando tudo. Isso também não é bom. Se você só for rotina, então sempre repetindo tudo do mesmo jeito. Isso é maçante, né? Isso também não é bom. Você tem que mudar, né? Deus é criativo. Olha só, as plantas que Ele criou, uma é diferente da outra, e a mesma planta não é igual. Por exemplo, um pé de alface não é igual a outro pé do mesmo tipo de alface, é diferente. Então, assim também, por exemplo, você não vai colocar sempre o mesmo calçado, sempre o mesmo pé de meia, sempre a mesma calça, etc. Não, vou comprar 30 calças desse mesmo padrão, tudo igualzinho. Você compra uma, né? Então, para quê? Para poder variar também, variar a rotina também, né? Isso é importante. Bom, as interações. Existem as interações, existe a interatividade, que é uma coisa mais recente. Interação é o relacionamento entre as pessoas, né? Face a face, etc. Conversa, troca de ideias, né? Passeios juntos, enfim, atividades entre as pessoas. E a interatividade é a atividade entre as pessoas por meio de tecnologia de informação. Ou a atividade de uma pessoa com a tecnologia de informação, com um computador, por exemplo, etc., né? E por meio de telefone, por meio de tecnologia, ou seja, interatividade é a interação que usa a tecnologia, né? Então nós nos complementamos, né? E trocamos ideias, etc., para aperfeiçoar. O ser humano, um ser humano não é completo, como Deus é completo. Deus sabe tudo, sabe fazer tudo, etc. e tal. Então Deus é completo. Mas o ser humano não. Então um ser humano precisa do outro, então precisa trocar ideias, né? Então um sabe plantar certo tipo de coisa, o outro não sabe plantar, o outro sabe produzir sofás, né? O outro sabe produzir vassouras, o outro sabe consertar coisas elétricas, né? Etc. e tal. Então, um precisa do outro, né? E porque um precisa do outro é muito importante a interação, a interatividade, etc., né? Então, ambientes de interação, por exemplo, o principal ambiente de interação é o lar, mas também temos a igreja, temos o local de trabalho, né? E ali se precisa interagir bastante para aperfeiçoar, para... Eu pulei aqui, né? Faz mal. Bom, então agora vamos para a segunda-feira, ciclo de vida, ciclos da vida, né? Bom, nós temos o ciclo diário, que é o ciclo
de 24 horas e temos o ciclo semanal, que é o ciclo de 7 dias, né? O ciclo diário se chama circadiano, né? Ou seja, cerca de um dia, né? Circadiano. Esse é um ciclo, e o nosso corpo tem vários relógios naturais, né? Então aqui isso vai do nascimento até a morte. Todo dia é um ciclo. Então chega à noite, você pega o sono, etc e tal, chega ali pelas 11 horas, 10 e meia, 11 horas, começa a haver modificações no sistema de produção de de cortisona, etc e tal, você pega no sono. Então isso é o ciclo circadiano. E tem o ciclo circaseptano, que é o ciclo semanal. Você tem que descansar uma vez por semana. E Deus definiu bem qual é o dia de descanso, né? Então esse também é semanal. Não tem essa de, por exemplo, você... É como as pessoas detonam a sua saúde, né? Na medida em que trabalham até sexta-feira, ou até sábado, depois no sábado à noite passa a noite toda fazendo festa, barulho e coisa e tal, bebendo, se drogando. E segunda-feira é o pior dia da semana, mas tem que trabalhar, etc. E se não fosse trabalhar segunda e começasse terça, invadiriam na segunda-feira fazendo festa. E assim chegam para os 50, 60 anos, estão um bagaço. Alguns duram mais, outros duram menos, né? Aí as pessoas têm uma longevidade de vida hoje maior do que temos atrás. Por quê? Por causa da medicina, por causa do medicamento. Consegue resolver os problemas, né? E vai empurrando. Pois é. Mas diz aqui que há tempo para tudo na Terra, né? Os personagens bíblicos que foram bem educados, bem cuidados, eles viveram, produziram e influenciaram tremendamente a humanidade. Até hoje, por exemplo, pega ali João Batista, pega, bom, Jesus nem falar, né? O apóstolo João, Pedro, Paulo, etc. Que influência essas pessoas tiveram? Mas são pessoas que também se entregaram a Cristo e viveram de acordo com seus princípios, né? Bom, nós não somos clones, nós precisamos um do outro, né? Bom, mas às vezes acontecem as coisas inesperadas, fatos ou casos reais, né? Por exemplo, o caso de Jó. Jó estava tudo bem, de um dia para outro estava tudo mal, não tinha mais nada, tinha perdido, só não perdeu a esposa, o resto perdeu tudo, perdeu até a saúde, né? José do Egito, estava tudo bem, etc. Ali a pouco ele estava vendido, estavam levando ele como escravo para ser vendido no Egito. E lá também mudou tudo, de novo, né? Passou ali alguns anos, com 30, por volta de 30 anos por aí, ele foi ser primeiro-ministro do Egito, acabou ajudando sua família, etc. Então, coisas inesperadas, né, que acontecem, coisas ruins inesperadas, coisas boas inesperadas, né? Você pode perder o emprego, pode alguém falecer, ou alguém está na sua família com câncer, ou outra doença, ou trombose, perder uma perna, essas coisas todas ali, né? São coisas que a gente não está preparado para enfrentar, né? Bom, concluindo, nossa vida é uma vida em que a gente precisa fazer muitas escolhas, a gente precisa viver com Deus. Porque aqui nessa terra é perigoso, ainda mais nesses últimos dias. Você pode ficar doente, você pode ser assaltado, tua casa pode pegar fogo, você pode sofrer um acidente de automóvel, você pode ficar doente no hospital, né? Você pode receber uma promoção, você pode receber um prêmio, você pode, enfim, tem tanta coisa boa, tanta coisa ruim que pode acontecer, que a gente precisa estar sempre com Deus. Quando a coisa ruim acontece, precisa de Deus. Quando uma coisa boa acontece também. Por exemplo, um garimpeiro, me lembro, li essa história, ouvi na televisão, não lembro, mas um garimpeiro lá do norte do Brasil conseguiu uma pepita de 50 milhões de reais, ele ganhou esse dinheiro, ele conseguiu vender por esse preço. Bom, 50 milhões você está feito para a vida, para você, para os seus filhos, para os seus netos, para os bisnetos. Pois ele em 3 anos gastou tudo, né? Hoje não sei, se ainda está vivo, mas quando eu vi a reportagem,
ou quando eu li, isso eu não lembro, ele tinha uma moto usada, bem usada, e morava de favor. Bom, ele teve um fato que eu gostaria de ter. Achou uma pepita de 50 milhões de reais. Eu viveria diferente, usaria diferente. Gastou em 3 anos. Hoje, está feliz da vida porque ele teve uma vez como gastar bastante dinheiro. Cada cabeça uma sentença. Pois bem, então, quando se enriquece de uma hora para outra, é bom estar com Deus também. Porque o povo de Israel, quando tudo ia bem, daí que era perigoso. Né? É bom estar sempre com Deus, porque nós estamos num mundo em que tudo é perigoso. Até as coisas boas são perigosas. Né? Em nome de Jesus, nós pedimos que nos acompanhe sempre, porque nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, amém.